Muito boa noite, estamos começando mais um programa Centros aqui na TV Univates, é um prazer estar com vocês. Bem-vindos então ao nosso programa. Vamos falar sobre um assunto importante em termos de saúde pública. Nosso tema de hoje é a doação de sangue. No mês de junho nós temos a data de comemoração Dia Internacional do Doador de Sangue, no dia 14 de junho. Vamos aproveitar então essa data e há toda uma campanha que os nossos convidados aqui vão nos trazer a respeito desse tema, doação de sangue, logo após a abertura do programa. Então, começando o nosso primeiro bloco aqui do nosso programa Centros, nosso tema é a doação de sangue, aproveitando esse mês de junho, né, em função da data, dia 14 de junho, que já comentamos na abertura do programa. Nossos convidados hoje para abordar esse tema são o professor Jairo Herle, que é diretor do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, o CCBS aqui da casa, e também coordenador do Laboratório de Análises Clínicas da Univates, né? Temos conosco a Fernanda dos Santos, que é enfermeira, e também a Andrea Horst, que é coordenadora aqui do nosso curso de Biomedicina aqui da Univates. Obrigado pela presença de vocês. Muito importante a gente poder trazer algumas informações, alguns esclarecimentos e alguns convites aí, né, para os nossos telespectadores. Professor Jairo, vamos começar com a sua participação. Benefícios. Doação de sangue é importante para todo mundo, né? Sim, eu acho que gostaria de falar também, introduzindo o assunto e já Claro. agradecendo também pelo espaço aqui, dizer que os benefícios são enormes. Um pouco antes de falar de benefício, eu gostaria de falar do porquê. Porque nós, enquanto profissionais da área da saúde, enquanto profissionais da área da educação, estamos aqui para fazer essa divulgação. Porque entendemos que, enquanto estrutura Univates, seja na prestação de serviço na área de ensino, seja na prestação de serviço na área de saúde, nós não podemos nos calar, né? Devemos participar ativamente, porque somos formadores de opiniões e com isso a gente quer também levar a ideia de que sim, a doação de sangue é importante, né? Muito mais do que um ato individual, isolado, é um ato que de fato salva vidas. Então Certo. acho que a gente começa conversando por aí, dizendo sim, a doação de sangue ela é necessária, porque ela começa por salvar vidas. É um ato não só saudável, mas adequado, correto e benéfico para todos os envolvidos, né? Portanto, a gente ainda está no desafio de transformar isso num comportamento social, é isso? Exato. O que nós temos hoje é que há uma baixa adesão das pessoas à ideia de que a doação de sangue ela deve ser um processo continuado, que nós deveríamos introspectar para nós que sim, eu quero ser um doador e vou ser um doador frequente, não apenas quando lá um parente ou um conhecido meu precisou do sangue, Certo. e aí os familiares vão e fazem a sua campanha para que a pessoa possa receber o sangue para repor aquele que foi necessário utilizado, né? O ideal seria que nós sempre pudéssemos ter a prerrogativa de que isso é uma conscientização individual e depois provavelmente coletiva, e faz com que na medida em que nós cresçamos neste conhecimento, nessa conscientização, isso se torne um hábito, uma rotina, né? E ao conversarmos com os colegas e com os amigos sobre isso e dizermos, olha, eu sou o doador, né? Por que tu não és também? Assim, consequentemente, a gente vai aumentando o número de participantes, de doadores. E no Brasil, infelizmente, nós ainda temos um percentual abaixo do que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Eles preconizam que em torno de 3% da população seja doadora. E no Brasil, a gente está em torno de 1,8%. Certo, é um número que precisa ser revisto. Por favor, Fernanda, teu olhar como enfermeira, é ainda uma questão de medo, desconhecimento? Qual é o grau de dificuldade de nós engajarmos mais pessoas nesse comportamento? Boa tarde. Eu acredito que um pouco de desconhecimento, né? A população poderia ter mais divulgação, né? Eu trabalhei então na agência transfusional e a gente fazia várias campanhas dentro do hospital em doação, mas quando tinha algum funcionário, alguma pessoa que a gente conhecia que poderia ser doador e estar doando.
Eu penso muito nas campanhas e não apenas no mês de junho, né? Nós estamos aqui hoje falando sobre isso, mas que seja o ano todo, né? Que as pessoas se conscientizem que é importante doar, que, por exemplo, os acidentes e violências são muito importantes no Brasil, né? Como um fator de risco. Então, é importante as pessoas estarem conscientes de que precisa cada vez mais, né, de doação de sangue. Porque se a gente for analisar essa questão comportamental, como o professor já comentou, há momentos em que as pessoas se mobilizam e há um grande número de... a gente sabe nos nossos círculos de relacionamento como as pessoas estão dispostas a colaborar sempre que elas são chamadas por uma ação como essa. Quer dizer, o medo vai até ali, ou o desconhecimento vai até ali, porque quando as pessoas são chamadas, elas participam. A gente precisa fazer o passo seguinte de fazer essa mobilização e essa vontade de ajudar, se descaracterizar de ajudar uma pessoa, mas ajudar a quem a gente não conhece também. Seria por aí a solução? Sim, eu acredito que quando alguma coisa acontece, acomete algum familiar ou algum amigo, é mais fácil para a gente procurar, né, ajudar. E quando isso não faz tanto parte da nossa vida, a gente acaba esquecendo um pouco. Sim. Professor André, um pouco do seu olhar sobre isso. É desafiador, mas como o professor Jairo comenta, como professores nós também fazemos parte da solução, não só do problema, né? Pois é. Nós temos uma dificuldade, então, como o professor Jairo comentou, de fidelizar, né, esses doadores. Hoje o que se preconiza é que a mulher possa doar a cada 90 dias e no máximo 3 vezes ao ano e o homem a cada 60 dias e no máximo 4 vezes ao ano. Então seria adequado aquele doador que fosse fidelizado, que ele fizesse as suas 4 doações ao longo do ano, no caso do sexo masculino, e 3 vezes ao ano no sexo feminino, para que a gente pudesse manter, de fato, os estoques. Além disso, quando a gente tem um doador fiel, isso minimiza também os custos dentro do banco de sangue, porque a gente sabe que vai ser um doador que, com certeza, eu vou ter um risco menor de contágio, e que aquela coleta de fato vai se efetivar numa bolsa que vai vir a ser utilizada, né, sem ser descartada. E nesse sentido também existe um equipamento que hoje nós aqui não temos mais, que é um equipamento de aférese, onde se faz coleta somente de plaquetas, que também é uma coleta muito importante, porque daí eu posso fazer uma coleta mais sistemática. Então, esse meu doador, ao invés de coletar só a cada 60 ou 90 dias, ele pode coletar a cada mês, né? O que se tornaria muito benéfico para o banco de sangue. Uma vez que plaquetas também a gente tem uma durabilidade só de 3 dias. Então, a gente logo perde esse material se não utilizado. Então, quando eu tenho um doador fiel, eu consigo aproveitar e diminuir os custos dentro do próprio centro, né? Dentro do hemocentro. Fernanda, deixa eu a coleta hoje em Lajeado, não sei os demais aqui também, coleta hoje em Lajeado é só no Hemocentro? Sim, é só no Hemovale. O Hemovale, ele distribui, né, as bolsas de sangue para municípios da região, mas a coleta em si e toda a questão de tipagem da bolsa, né, tudo isso ocorre no Hemovale. Que funciona no Hospital Bruno Bor. Isso, está junto no Hospital Bruno Bor. Essa questão da logística, ou termos um local apenas, como é que vocês encaram? Poderíamos ter mais de um local para tentar facilitar isso? Ou isso talvez dificultaria, sob o ponto de vista técnico, do controle? Eu acho que posso ajudar um pouco, porque eu me preparei para vir falar nesse programa e conversei, né, com os profissionais da Hemovale. Perfeito. Eles me disseram que, neste momento, nessa data, eles estão com os estoques aparentemente normais, mas eles já sabem que agora, com a entrada do frio, esse estoque vai diminuir. Então, eu logo perguntei, mas e como estão as campanhas? Vocês têm feito as campanhas, né? É possível? Eles disseram assim, olha, para nós há uma dificuldade muito grande, porque toda vez que nós saímos, nós temos que ter um aporte necessário para dar conta do que a vigilância sanitária pede. Então, tem que ter um médico presente, tem que ter uma estrutura que minimamente imita uma estrutura hospitalar, caso a pessoa passe mal, então, para que ela possa ser atendida. E isso acaba dificultando um pouco a saída do banco de sangue, como antigamente se fazia de ir nas instituições. Né? Não tem mais se visto, exatamente. Não, isso acontece muito pouco, a não ser que a empresa ou a instituição tenha um local assim.
E aí o que eles estão contando hoje muito, além daquela doação que falamos no início, né, que são a partir dos familiares, hoje há um movimento bem bacana que é feito a partir das gincanas que as escolas fazem. Uma das tarefas que as gincanas colocam é conseguir um número mínimo de doadores de sangue, e eles acabam mobilizando uma quantidade muito grande da população, que é para um fim de entretenimento, mas ainda assim tem o seu benefício, que é a doação de sangue, né? Então, de certa forma, eu achei bacana trazer isso, porque mostra que a sociedade, em querendo se mobilizar, ela consegue a doação de sangue. Certo. Importante essa sua informação, porque eu justamente, a partir olhando experiências anteriores, antigamente a gente via muito mais essas coletas fora do ambiente. Eu acho que é adequado as pessoas saberem que não se faz isso por uma questão realmente de necessidade, de estrutura, não é porque não se queira dinamizar então os ambientes, né? Mas nós, como multiplicadores de informações, professores, né, acredito que possamos também fazer a nossa parte. Por exemplo, ano passado, num estágio que nós fazíamos no HBB, com as alunas, eu levei elas para doarem sangue. Então, a turma da manhã foi, a turma da tarde também foi. Então, eu acho que isso também cabe a nós um pouco, né? De conversar sobre isso, levar eles até lá, né? Permitir essa experiência. Isso. A questão das gincanas, eu me recordo aqui que já houve, inclusive, algumas ações com bichos, né? Acho que até o próprio curso de medicina já fez trote solidário com processo de doação. Quer dizer, transformar isso numa ação mais corriqueira, né? Exato, tem acontecido, e eu acho que a sociedade nesse ponto ela está mudando. Ela está enxergando, como tu falaste do trote solidário, né, de que o ingresso, por exemplo, de um estudante na graduação, ele é um acontecimento, e esse acontecimento ele tem que ficar vinculado a resultados positivos, né? Um resultado positivo, uma memória positiva é um trote solidário, como por exemplo a doação de sangue. Experiências que tragam benefício coletivo. Isso. Ainda mais para quem é da área da saúde, mas não só para quem é da área da saúde, né? Acho que a questão de levar uma aluna de enfermagem é quase que uma experiência profissional, né? Mas isso tem que se abrir para outras áreas, né? Realmente permitir outras ações. Bom, nós estamos fechando o nosso primeiro bloco, mas é importante a gente ver também, aí sim, vamos lá, segundo bloco, os benefícios. Benefícios não só, a gente vai ver que não só para quem recebe, mas também para quem participa como doador. Já voltamos. Precisamos minimamente duplicar aí para chegar num patamar aceitável. Quais são os benefícios da doação? E agora sim, aquela primeira pergunta lá do início do primeiro bloco. Professor Jair, vamos começar assim. Eu nunca doei, eu tenho dúvidas, tenho medo. Vamos começar trazendo bons argumentos para que você seja um doador. Eu acho que quase podemos fazer um jogral aqui falando dos benefícios, mas eu começo com alguns e depois as colegas continuam. Isso. Bom, a primeira questão, acho que a gente começa com o próprio gesto de altruísmo. A pessoa se sente bem. Né? Inicialmente pelo fato de ter doado sangue até para um desconhecido, eu tenho certeza de que isso lhe fará bem, né? Sentimentalmente, psicologicamente, ela vai se sentir bem. Eu diria que é o primeiro grande benefício que tem, né? Os outros benefícios estão provavelmente atrelados ao fato de, eu acho que o principal deles é talvez salvar uma vida, né? Seja de um conhecido ou não, e também daqueles associados aos exames que são realizados pelo doador, para o doador, né? E não necessariamente apenas pela doação do sangue em si. Então, nessa questão da doação de sangue, existe uma série de exames que estão alinhados e são necessários e hoje exigidos, né, pelos órgãos de controle para que o sangue possa ser utilizado. Eu acho que o fato do doador conhecer um pouco sobre o resultado desses exames, isso vai lhe trazer inevitavelmente alguns benefícios. Deixa eu fazer um parênteses. Hoje, então, quando alguém doa sangue, obrigatoriamente, antes desse sangue ser utilizado, ele é revisado, ele é inspecionado, ele passa por exames para ver da qualidade e da sanidade desse sangue. Porque antigamente não tínhamos esse controle,
né, ou não tínhamos toda essa profundidade, e nós tivemos aí diversas doenças que acabaram se proliferando e se distribuindo mais ainda através de doadores. É isso? É isso, Eu vou deixar um pouco mais os colegas falarem, mas pegando um pouco do gancho do que tu falas aqui, nós tivemos já, claro, casos conhecidos a nível de Brasil e mundialmente também, de pessoas famosas e não famosas que foram infectadas, né? Porque justamente não se tinha uma noção exata do controle que se deveria fazer sobre aquela amostra obtida de um doador. Hoje, isso tudo está amplamente resguardado. Claro. Né? Qualquer amostra de sangue hoje doada, ela só chega para o receptor se ela foi testada e devidamente testada antes. Né? E tem uma série de exames, eu acho que a minha colega a professora André, ela pode falar um pouco sobre isso, a professora Fernanda também, que dão conta disso. Né? Obviamente, não se faz um screening de todos os exames que existem, né? Mas se faz um screening daqueles exames que são infecciosos, aqueles que efetivamente poderão contaminar a pessoa. Porque eu me recordo, assim, HIV, hepatite, eram doenças que eram muito comumente a gente ouvia histórias, olha, infelizmente aconteceu uma infecção através do uso de sangue infectado. Né? Isso hoje tem toda uma tranquilidade. Vamos tranquilizar. Há esse benefício para quem está doando, portanto há esse controle, e há também a tranquilidade para quem está recebendo, né? Que é importante a gente pensar nisso, né? Quer dizer, está se doando e o sangue que vai ser utilizado, efetivamente é um sangue que foi verificado e está adequado para o uso, né? Pois é, exato. Então, assim, o doador, ele tem esse benefício de receber todo esse screening sorológico, né, de doenças, principalmente doenças sexualmente transmissíveis. Então, entra no rol HIV, hepatite B, hepatite C, sífilis, entre outras, né? Então, a partir do momento que se há a confirmação de algum exame soro positivo, esse paciente, esse doador é contatado e ele recebe, então, todas as instruções para dar seguimento ao tratamento. Então, esse é um dos benefícios que o doador vai ter. Ele vai ter, periodicamente, seu sangue sendo avaliado e sua saúde, então, enfim, preservada. Lembrando que algumas dessas doenças não são facilmente detectáveis sem um exame de sangue, né? Portanto, às vezes, o próprio doador não sabe que é portador. Exato. Nesse sentido, a gente tem que fazer um alerta. O que acontece muito na nossa região? Tem muitos doadores que vão só e exclusivamente pelos exames. Não é um serviço adequado para isso, né? A gente tem outros serviços que dão esse suporte. Por que o alerta? Porque existe um déficit nos nossos testes, né, que a gente chama de janela imunológica. O que seria a janela imunológica? A gente faz o teste da resposta imunológica do organismo. Só que isso leva um tempo. Então, o indivíduo pode estar contaminado, foi contaminado ontem, semana passada, e ele vai fazer a doação e não vai acusar no exame. E se o doador receber esse sangue, ele vai ser contaminado, né? Então, por isso se diz, que tem uma frase, inclusive, que o nosso Hemovale coloca, que a honestidade também salva vidas. E a sinceridade na entrevista é fundamental, né? Então, a gente não pode usar o banco de sangue para esse tipo de teste. Mas a gente já vem avançando muito e desde 2014... Desde 2014, o Ministério da Saúde colocou como obrigatoriedade o NAT, que é um novo tipo de exame através da biologia molecular, onde eu detecto o organismo. Isso nos reduziu a nossa janela imunológica muito. Então, para HIV, por exemplo, que a gente tinha uma janela imunológica de 60 dias, baixou para 10 dias. Então, eu consigo detectar as doenças muito mais precocemente. Né? Então, essa obrigatoriedade, ela foi instituída pelo Ministério da Saúde e, inclusive, independente do banco ser particular, privado ou público, ele é todo subsidiado pelo próprio governo. Então, a gente já tem essa diminuição da janela imunológica que nos dá uma garantia
maior. Isso já aplicado também no processo, então, básico aqui da doação. Sim. Essa diminuição. Então, é importante essa referência. Mesmo que a pessoa procure uma vez, então, ela não vai ter total garantia ou total segurança em função dessa janela imunológica, mas ela também pode fazer uma segunda doação, uma terceira doação, algum tempo depois, respeitados os prazos, que ela vai ter confirmação, né? Exato. Perfeito. Eu ia só te perguntar, Fernanda, a professora Andrea comentou aqui de um questionário. Como é que é esse questionário? Como é que é esse momento da doação? A pessoa não só vai lá e doa, mas também, então, responde algumas perguntas? Sim, o possível doador, né, que se dirige até o Hemovale, ele passa por uma entrevista com uma enfermeira, né, certo. E ela faz algum questionamento sobre o uso de medicações, sobre parceiros sexuais, o que mais? Uso de drogas, tatuagem, piercing. Sim, uma série de fatores que podem eventualmente influenciar. Sim. E por isso que é importante, que nem a colega falou, a respeito da honestidade, né? De você falar realmente o que for correto. No sentido também, quando um doador, então, possível doador, ele é detectado com alguma doença, né? É feito toda uma questão em cima disso, que é contatado o paciente, né? É feita a notificação da doença também, por meio da vigilância epidemiológica. Então, tem todo um serviço por trás dessa, quando se detecta, né, uma dessas doenças. Perfeito. Bom, então já vimos que um primeiro benefício para todos os envolvidos é a segurança desse sistema, tanto para quem vai receber o sangue, quanto para quem efetivamente está doando. Mas há outros, que são, às vezes, até de ordem um pouco mais burocrática ou administrativa. O professor Jair estava comentando aqui da questão da carteirinha, né? Como é que é esse... Pois é, não que queiramos ter esse benefício, mas acabamos tendo, né? O doador hoje, principalmente aquele doador de repetição, ele pode receber uma carteirinha do banco de sangue, onde, com a frequência da doação, ele vai ter aposto sobre essa carteira os seus momentos de doação. E conforme o número de doações que ele fizer, ele vai ter direito a descontos em locais, em eventos. Aqui na nossa própria instituição, por exemplo, quando a Univates disponibiliza o teatro para algum evento, o doador de sangue, ele tem um preço diferenciado, ele paga menos para isso. Certo, quer dizer, isso é uma política pública, né, que não só pública, mas pública no sentido de que, inclusive, algumas instituições privadas adotam, de estímulo e de valorização à figura do doador para eventos, por exemplo, shows e atividades culturais, né? Exato. Eu quero dizer que esse benefício, ele é um benefício quase, como eu falei antes, quase que secundário, mas existe, né? E uma vez existindo, ele tem que ser utilizado, né? Mas como a gente está aqui como que conversando no bloco dos benefícios, né? Sim. Eu acho que a gente pode falar de alguns outros mais também, né? A própria questão da formação de uma rede de contatos que existe a partir dos doadores de sangue, né? Isso faz também com que haja um fortalecimento na sociedade da ideia da doação de sangue, porque o doador de sangue, ele é um disseminador também da sua função de doador. Claro. Né? Então, assim, ele próprio tem a capacidade de passar para os seus conhecidos e na sociedade onde ele está a ideia de que a doação de sangue é uma coisa tranquila, benéfica, né? E que ele, por ser um doador frequente, não tem nenhum tipo de malefício imposto a ele. Né? Consequentemente, ele traz para si o benefício da ajuda ao próximo. Então, eu quero dizer que essa rede de contatos que se forma, ela acaba ficando cada vez mais ampliada, né? Então, inevitavelmente, a gente tem, de maneira direta, ou às vezes até indireta, a possibilidade de aumento do número de doadores a partir da existência daqueles que são os frequentes. Perfeito. Há também a questão trabalhista, né? Normalmente, acho que a doação de sangue, uma vez comprovada, ela permite também a equivalência de um dia de não atividade profissional, né? Também isso. O doador, ele pode se ausentar do serviço, né? Para isso, eu acho que é sempre importante fazer um acordo com o empregador. Claro. Né? Não pode ser uma estratégia de ausência ao trabalho ou de falta, mas realmente um estímulo, desde que haja também a concordância do seu local de trabalho. Olha, hoje eu vou doar sangue porque tenho algum parente, porque tenho um amigo, porque estou no prazo dos 90 ou 120 dias. Faça o acordo com o seu ambiente de trabalho, né? E isso existe porque nem todos também reagem
necessariamente da mesma forma uma doação de sangue. Alguns requerem um pouco de repouso. Às vezes a pessoa ela fica um pouco cansada, ou como não está acostumada com a doação de sangue, talvez ela queira descansar um pouco. E para outros, há o menor tipo de sintoma e as pessoas não sentem que doaram sangue e podem voltar imediatamente ao trabalho, Então, como há esse cuidado, então realmente tem esse benefício de eventualmente haver a folga. Vamos aproveitar que estamos com uma enfermeira aqui. No próximo bloco eu vou perguntar para ela qual é a quantidade de sangue que sai e quais as consequências para o organismo, para que a gente também entenda um pouquinho do seu ponto de vista aí funcional, já voltamos. Muito bem, nosso terceiro bloco do programa Centros de hoje, em que estamos falando sobre doação de sangue. No final do segundo bloco, o professor Jairo comentava aí de que nem todo mundo reage da mesma maneira. Por isso a importância de ser um dia que eventualmente você coloque na sua agenda com um certo espaçamento de atividades. Vamos aproveitar aqui a presença da Fernanda, que é enfermeira. Fernanda, qual é a quantidade de sangue que é retirado e quais as consequências desse ato, da situação em si, para que a gente chegue no que o professor Jairo comentou, de que algumas pessoas não sentem nada e outras eventualmente têm algum pequeno desconforto? Doamos em torno de 400 ml, Nós temos no nosso corpo, então, mais ou menos 6 litros de sangue circulante. Então, a gente vai te retirar uma quantia de 400 ml. Que é menos de 10%. Isso. Cada organismo responde de maneira diferente, Porque nós somos diferentes. Então, as pessoas, depois da doação de sangue, elas são encaminhadas para um lanche, para tomar um chá, comer alguma coisa, e ficam um pouquinho em observação, porque umas podem ficarem sudoréticas, hipotensas, mal-estar, pode ter náuseas, Então, dependendo do organismo... Implica um pouco a questão psicológica aí também? Sim, bastante. A primeira vez que eu doei sangue, eu tive um desmaio depois, porque minha pressão baixou muito, e então tem a questão psicológica bastante associada, sim. E é importante, então, que numa situação dessas, você não tenha uma agenda extremamente corrida, principalmente logo após a doação, Com certeza, é importante um período de descanso, que nem a gente conversou, tem um descanso, Quem faz doação não tem uma folga, Sim. Então é importante a gente cuidar um pouquinho depois da doação. E esse prazo de 90 dias para as mulheres e 120 para os homens é justamente para que o organismo possa fazer a reposição dessa quantidade? Exato. Na real, a gente faz a retirada do sangue total, mas o organismo ele vai repor, em primeira instância, apenas volume de plasma, que seria líquido, e não celular. E a parte celular, ela tem um período, então, de 30, 60 dias para repor. No caso do homem, os 60 dias são suficientes. Já na mulher, como a mulher tem a menstruação e já tem uma perda significativa mensal, também de componente celular, então a gente dá um intervalo um pouco maior para que ela não fique, então, anêmica e sofra as consequências, principalmente cansaço, que é a falta de hemácia circulante e falta de oxigenação periférica. Perfeito. Então, todas essas condições dão a garantia de que você vai ter uma boa resposta no seu organismo. Também há regras, Regras em termos de peso, idade. Como é que são essas regras para poder ser doador? Bom, as regras elas são feitas principalmente para preservar o receptor e o doador. Então, não é questão de exclusão, e sim para preservar tanto um lado como o outro, Então, as regras para preservar o doador: idade mínima de 16 anos, idade máxima de 69, porém, menor de idade ainda tem que ter uma autorização do representante legal, então entre 16 e 18 anos, e acima de 60, se já for doador, pode doar até os 70, caso contrário, não pode mais doar a partir dos 60 anos, se nunca doou uma primeira vez. Tem que ter no mínimo 50 quilos, isso em relação ao volume total de sangue, para conseguir fazer a retirada de 400 ml com segurança, para o doador também não sofrer. Tem que ter um hematócrito, que a gente diz, em níveis fisiológicos, ou seja, o indivíduo não pode estar anêmico, isso é testado na hora, antes da coleta, então eu vou testar o paciente, se ele não estiver anêmico eu posso fazer a coleta, caso contrário ele já nem vai para a coleta. E a pressão, não pode ser nenhum paciente hipertenso, nem um hipotenso, nem pressão baixa, nem pressão alta.
Certo. Quer dizer, e tudo isso é mensurado ali numa prévia consulta que se faz com a estrutura de enfermagem no local. Sim, posterior que ele passa com a enfermeira, né, para conversar sobre as questões dos hábitos de vida, ele passa então com um profissional técnico de enfermagem que faz a aferição da pressão, né, também esse testezinho, né, no dedo para verificar o hematócrito, para saber se ele pode, então, retirar essa quantidade de sangue. Certo. Algumas pessoas eventualmente estão nos assistindo e nunca foram doar. Estamos falando mais ou menos em quanto tempo? Não que a gente vai dizer, em 15 minutos está resolvido, mas da pessoa ir para o Hemocentro, responder o questionário, fazer todo o processo prévio ali, fazer a doação, quer dizer, reservamos 1 hora do nosso dia, é o suficiente para resolver isso? Eu acredito que depende também do movimento do banco de sangue, né? O movimento, mas se for tudo ter um andamento normal, acredito que 1h30 por aí você estaria liberado. É o ideal para que as pessoas possam fazer esse agendamento e ter a tranquilidade de reservar. Então, isso é importante para você saber. Puxa, quanto tempo isso demora? Preciso de um turno inteiro? Não precisa de um turno inteiro. Mas resolvo isso em 15 minutos? Também não resolve. Então, é importante a gente poder fazer esse agendamento. O Hemocentro, ele aceita agendamento ou a gente tem que ir lá e vai lá sem avisar? Como é que funciona isso? Vocês têm noção dessa estrutura? Sim, eu posso ajudar um pouco. Vamos lá. Primeiro, o horário do Hemovale, que é o nosso... Hemovale aqui, isso. Né? O Hemocentro é mais ou menos uma referência nacional, isso, né? Que as grandes cidades geralmente têm o que chamam de Hemocentro, como nós temos em Porto Alegre. Aqui nós temos o Hemovale. Perfeito. O Hemovale, ele tem um horário de funcionamento, que é das 7h30 da manhã às 17 horas. Esse é o horário de funcionamento para o externo. Obviamente, como ele está dentro de um hospital, o nosso hospital Bruno Borne aqui, ele fica 24 horas aberto, de segunda a sexta-feira. Então, o ideal é que as pessoas agendem a ida, se possível. Durante a semana, não necessariamente, mas no sábado de manhã, só mediante agendamento. Né? Porque muitas vezes acontece de empresas organizarem para que todos os seus funcionários, ou alguns dos seus funcionários vão, e às vezes até de ônibus ou de micro-ônibus, e vão num sábado de manhã, que é quando o pessoal da empresa pode sair. Né? E aí, então, isso é agendado, porque também tem a questão da estrutura física e a capacidade, o número de poltronas ali, que é possível se fazer a coleta. Né? Então, eu acho que respeitados, assim, esses prazos, né, que a professora Fernanda falou, normalmente em torno de 1h30, mais ou menos, se resolve. Certo. Claro, o pós-coleta, como a gente vinha falando agora, depende de cada um. Alguns precisam ficar um pouco de tempo deitados, outros já levantam e imediatamente estão prontos para saírem, né? Às vezes você vai se deslocar de carro, talvez seria bom evitar ter que fazer o deslocamento de retorno sozinho, principalmente, né? Dirigindo o veículo, né? Porque você pode sair super bem lá do Hemovale, mas daqui a pouco sentou no carro, não está se sentindo bem, não vai sair dirigindo também, né? Então, tentar evitar esse tipo de situação sempre são... Sim, principalmente quando for a primeira doação, né? Porque depois você já acostuma, já sabe como foi a primeira, então é mais tranquila, né? A primeira é um pouco mais, não problemática, é surpresa, né? Tudo que é novo, a gente tem um medo, né? Um receio, então um pouquinho da curiosidade que eu tenho, e provavelmente qualquer um dos nossos telespectadores tem. O sangue é coletado, passa pelas diversas análises. O que se faz com ele depois? Para onde vai? Qual é o aproveitamento? Quanto tempo ele fica estocado? Quer dizer, ele fica disponível por quanto tempo? E vai para que tipo de usos depois? Todos os hospitais podem usar? Nós atendemos o nosso Hemovale aqui. Atende que espectro de possibilidades? Bom, antes a professora Andréa falou das plaquetas, né? Elas ficam ali armazenadas por aproximadamente 3 dias. As bolsas, elas têm um período de armazenamento também e, claro, as bolsas são testadas e aquelas que são hábeis para serem utilizadas, elas ficam estocadas em geladeira sempre e o período, ele varia, mas não é um período muito grande também. Sim. Elas podem ficar 15, 20, talvez até 30 dias, dependendo do tipo de sangue. Eu acho que a gente poderia falar um pouco também sobre o tipo de sangue, porque isso também recai diretamente sobre as necessidades que os bancos de sangue têm. Sim. Né? Vamos voltar todos para as nossas aulas de biologia agora.
Lá no início. A gente sabe que nós temos os tipos sanguíneos A e B, né? E também a ausência dos antígenos A e B, que é o tipo sanguíneo O. E a gente tem o fator RH, né? Que pode ser positivo ou negativo. Nós temos os sangues, que são aqueles chamados de sangues mais comuns, como, por exemplo, o A positivo e o O positivo. Mas a gente tem os mais incomuns e que a gente poderia, de alguma forma, dizer assim, mais raros, que são principalmente o O negativo e também o A e o B negativo. Negativo e B negativo. O O negativo é o mais raro porque ele é o único que pode doar para todos, mas ele só recebe de quem é O negativo. Certo. Então, muitas vezes, inclusive, os doadores frequentes, eles acabam sendo mais solicitados quando eles são O negativos. E são chamados pelos profissionais do banco de sangue quando há uma necessidade premente. O que é uma necessidade premente? Às vezes há um acidente que exige a aplicação imediata de sangue por causa da iminência da pessoa morrer. Se isso deve ser feito e não há tempo de fazer a testagem do sangue, se dá um O negativo. Porque o O negativo ele pode ser doado para qualquer pessoa. O O negativo ele vai para o O negativo, ele vai para o O positivo, ele vai para o A, para o B, para o AB, negativo ou positivo. Certo. Então, o O negativo é como se fosse assim um sangue coringa dentro do a banco rejeição de sangue. dele. Ele é o doador universal. Ele é o doador universal. E assim como o AB positivo o é negativo. O O negativo. E o AB positivo é o receptor universal. É aquele que pode receber sangue de qualquer doador. Então, assim, os estoques eles acabam sendo muitas vezes monitorados mais também pelo tipo do que necessariamente também pela quantidade, né? Porque eu posso ter uma quantidade muito grande de A positivo ou de O positivo, mas não ter necessariamente os receptores para esse sangue. E eu tenho que lançar mão de outros que são necessários. E há algum dado estatístico da população em relação a essa tipagem sanguínea? A maior parte da população é de um tipo ou de outro, ou não há obrigatoriamente esse acompanhamento? Na real, vai variar muito da epidemiologia, né? Da genética, da composição da população, da origem, enfim, né? Se é uma origem europeia ou afrodescendente, muda um pouco. Mas a gente tem, então, como o professor Jair disse, o O negativo ele é um dos sangues mais raros e acaba sendo também o mais utilizado e, por isso, com baixa nos estoques. E o A positivo é um dos que a gente tem mais frequente aqui na região. É mesmo? Mas... Sim, mais comuns. Isso muda a cada população, né? Porque é perfil genético. Claro, então, pelas combinações genéticas que vão acontecendo. Conforme a gente muda de local, vai mudando o perfil. Importante. A própria análise de dados, por exemplo, paternidade e tal, passa muito por essa análise, né, do sangue, das composições, das possibilidades. Eu me senti aqui, voltando para a aula de biologia, fazendo um exercício de eritroblastose fetal, né? Mas eu não faltei nessa aula, né? Muito bem. Fechamos o terceiro bloco. No quarto bloco, vamos retomar o tema original da questão da doação e mais alguns detalhes que eu quero ver com o professor Jairo sobre o nosso laboratório de análises clínicas aqui da casa. Já voltamos. Doação de sangue, esse é o nosso tema do programa Centros de hoje. Estamos já começando o último bloco, vai rápido aí, o tema é envolvente, é importante para todo mundo. Por favor, Fernanda, tu estavas nos falando aqui fora do ar também de que há um cruzamento, há uma validação do sangue também antes dele ser aplicado no receptor. Como é que acontece isso? Sim, é importante salientar que além dos benefícios, né, todos que a gente já falou nos outros blocos, tem essa prova de compatibilidade, né, que o sangue chega até o doador, até o receptor, mas antes são feitos vários testes entre o sangue dele e o sangue, né, do doador, que é o sangue da bolsa, né, do chá, por exemplo, de hemácias, para saber se esse sangue realmente ele pode receber, para evitar as reações transfusionais que podem ocorrer quando isso não é compatível, né? Então, muitos profissionais não entendem, às vezes, por que
simplesmente eles pedem uma bolsa de sangue para o paciente da UTI e isso demora muito para chegar, porque são feitas algumas provas de compatibilidade, né, nesse período. Então, é uma segurança para o receptor. Isso. Evitam problemas que não é só uma questão de é O e é A, B, bota lá e vai estar tudo certo. A matemática é um pouco mais complicada aí, né? E os profissionais muitas vezes também que estão dentro, né, não entendem a necessidade dessas provas, né? Perfeito, perfeito. Mas em geral, eu perguntei antes, acho que a gente não chegou. O Hemovale aqui, ele atende todo o Vale do Taquari? Quer dizer, os hospitais do Vale do Taquari como um todo, eles se abastecem do Hemovale? Sim, ele tem, então o Hemovale ele recebe o sangue, né, do doador e ele dispensa para várias agências transfusionais. Certo. Elas não fazem a coleta, elas fazem então a distribuição dentro do hospital. O Hospital Estrela, né, o Hospital Ouro Branco de Teotônio também são credenciados no Hemovale. Quer dizer, você que está nos assistindo, a gente trabalha muito aqui fortemente engajado no canal 15 da NET, claro, mas você que está nos assistindo nas nossas redes sociais, nos nossos aplicativos, quer dizer, quem é de Encantado, quem é de Estrela, quem é de Arroio do Meio, quem é de Cruzeiro, faz a doação aqui em Lajeado também, porque você também está abastecendo a sua cidade para essas necessidades. É isso, né? Muito bem, acho que é importante, né, a gente dizer, não, a gente não está doando para Lajeado, a gente está doando para o Vale como um todo, né? Professor Jair, por favor, aqui nos seus múltiplos créditos, né? Uma pessoa com muitos créditos sempre nos dá muitas expectativas, né? Um dos seus créditos é coordenador do Laboratório de Análises Clínicas da Univates. Por favor, nos conte um pouquinho como é que funciona esse laboratório aqui dentro da Univates, qual é a estrutura dele? Bom, Sandro, esse laboratório ele já existe há bastante tempo, né? Então, nós temos ele funcionando efetivamente praticamente desde que começou o curso de biomedicina na Univates. Que ano foi isso? 2006, em 2008 aproximadamente, ali o laboratório começou a ser construído. Em 2010 ele foi efetivamente incorporado no prédio 16, quando da construção, e a partir de 2011 ele passou a existir como um laboratório de ensino. Em 2016, com a chegada e já ampliação dos espaços da medicina e a construção do ambulatório de especialidades médicas, nós incorporamos junto com o ambulatório de especialidades médicas e outros serviços da área da saúde o que a gente chama hoje de Centro Clínico dentro da Univates. E a partir dali nós passamos a atender aquele público que é atendido no ambulatório de especialidades médicas. Né? Então, não é o usuário, ou o paciente, melhor dizendo assim, ou o cliente que vai na unidade básica que vem fazer exames conosco, mas é aquele que vem encaminhado pela unidade básica para fazer seu atendimento em média complexidade aqui dentro da Univates e ele sendo atendido ali, é atendido pelo nosso laboratório também. E com o passar dos anos, aos poucos a gente foi crescendo e com isso a gente passou a atender através desse serviço do ambulatório de especialidades médicas, não apenas os clientes dos serviços médicos aqui de Lajeado, mas de todo o Vale do Taquari, através do consórcio das Secretarias da Saúde, que é o Concisa. E recentemente agora, há um pouco mais de 2 meses, nós também passamos a atender o serviço 24 horas da UPA. Então, transformamos nosso laboratório em um laboratório de 24 horas para poder atender as demandas que vêm da nossa unidade de pronto atendimento, né? E fazemos isso, então, em todos os períodos do dia, né? Estamos trabalhando o dia inteiro, todos os dias da semana. E o que é hoje uma condição técnica, os tipos de exames, basicamente? Sim, o nosso laboratório hoje está preparado para dar conta das rotinas diárias diferenciadas dentro de uma análise clínica, que são rotinas de bioquímica, e aqui eu vou falar exemplos de alguns exames, né? Glicose, colesterol, triglicerídeo, ureia, creatinina, enfim, esses exames que comumente fazemos nos exames, também fazemos nos laboratórios, fazemos aqui também, na área de hematologia, né? Que é uma área que dá um suporte muito grande para o que estamos conversando hoje, né? Que é a doação de banco de sangue, que é a parte do hemograma, contagem celular, na área de imunologia também, para ver aspectos virais, né? Também microbiologia, parasitologia, urinálise, enfim, todas as áreas técnicas relacionadas ao laboratório. O nosso laboratório dá conta também, que eu acho importante dizer isso, é um laboratório que foi credenciado pela Vigilância Sanitária e é o segundo no Rio Grande do Sul com a habilitação de um laboratório, escola,
e clínico. Ou seja, é um laboratório que serve tanto para o ensino quanto para o clínico. Claro que o clínico reserva todas as suas proteções necessárias que a lei exige, mas ele ainda assim é um laboratório de ensino. E ali frequentam estudantes, então, da biomedicina, da farmácia, da enfermagem, da medicina, biologia, enfim, os cursos da área da saúde frequentam e aprendem nos nossos laboratórios. Perfeito. Então, já vou aproveitar e fazer o gancho com a professora Andréa. Qual é a validade para um curso de biomedicina como o nosso ter uma estrutura dessas à disposição dos alunos da biomedicina? Bom, para nós foi excelente, né? O nosso aluno hoje, ele tem aulas e estágios dentro de laboratórios numa realidade real, né? Mercado o aluno, então, ele está dentro do laboratório, um laboratório que está com a prestação de serviço, e o aluno está vivenciando aquilo em sala de aula. Então, ele tem toda a realidade, a rotina de um laboratório, não é nada fictício, não é nada criado, os equipamentos são os mesmos, então ele acaba tendo contato com todos os equipamentos do dia a dia de um laboratório, os exames, as amostras, as diversidades das amostras. E isso para nós é essencial para o ensino, né? A qualidade, ela aumenta muito quando a gente tem essa diversidade. Então, para nós, a prestação de serviço e o laboratório funcionando desta maneira impactou muito positivamente dentro dos cursos, principalmente o curso de biomedicina hoje aqui na instituição. Mas, professor Jairo, essa questão da habilitação de ser um laboratório escola e também um laboratório clínico, o atendimento ou as análises, enquanto do aspecto clínico, não são feitas por alunos, são por profissionais contratados da própria estrutura, né? Isso, eu acho que é bem importante a tua pergunta, né? A prática do aluno, ela é realizada com material que é disponibilizado pelo clínico sem nenhum tipo de identificação. Certo. Toda a rotina do clínico é realizada por profissionais graduados. Né? A gente toma esse cuidado, até porque é um cuidado não apenas de coerência, mas também de legislação. Né? A vigilância exige isso, as boas práticas dos laboratórios exigem isso. Hoje nós participamos de programas de controle de qualidade. Nós temos hoje um nível de excelência no Programa Nacional de Controle de Qualidade, que nos garante, inclusive, a possibilidade de expansão em algumas áreas que até antes nós não pensávamos, né? E por termos essa capacitação, essa qualificação, que eu diria assim que é um dos motes da Univates, né? A gente simplesmente faz aquilo que a Univates está acostumada a fazer, que é prestar um serviço da melhor forma possível, né? Isso nos permite hoje uma posição no mercado bastante diferenciada, né? A ponto de sermos referência para várias outras universidades. Algumas universidades, elas vêm olhar o nosso modelo e entender como que fazemos para ver se conseguem fazer do mesmo jeito em outros locais do estado. Ótimo, ótimo. Bom, nosso tema é doação de sangue. Eu vou dar um encerramento aqui para a Fernanda. Fernanda, a gente nunca sabe quando a gente vai ser paciente e quando a gente vai ser doador, né? Acho que é bem importante essa ideia, né? De quanto mais a gente se envolver com a questão, porque amanhã a gente pode estar lá precisando também, né? Com certeza, eu acho que é muito importante a gente pensar um pouquinho, né? Já que é o mês alusivo na doação de sangue, que todos então vão até o Hemovale para conhecer a estrutura, doar sangue, né? E poder salvar várias vidas, né? Porque uma bolsa de sangue pode ir para vários pacientes. Então, não é um doador e um receptor. É um doador e vários receptores, né? Ótimo, excelente. E fica aqui também a ideia, até vou pedir que daqui a pouco alguém puder comentar, doação de sangue talvez seja uma das doações mais básicas, mais elementares, mas na verdade ela está dentro de uma esteira, dentro de uma linha que a gente precisa discutir, conversar em casa, que é da doação, né? Doação não só de sangue, mas de órgãos, doação, qualquer tipo de benefício que a gente puder dar à nossa estrutura em benefício de outro, né? Eu acho que hoje ainda a doação, apesar de a gente ter dificuldade de fidelizar, né, o doador, a doação de sangue ainda é a mais comum por ser a menos invasiva, né, e ser a mais requisitada também, né, a mais utilizada. Mas a doação, de uma forma geral, ela ainda tem muito tabu, né, muita dificuldade das pessoas conversarem e se colocarem à disposição. As doações em vivo, né, que a gente fala, por exemplo, da medula óssea, que daí vai pega a linha do banco de sangue, apesar de ser outro componente. As doações em vivo, elas ainda são um pouco mais
fáceis de se conversar, porque é o próprio doador que decide e vai lá e faz a doação. Porém, quando a gente fala de doação pós-mortem, essa sim, ela ainda se torna muito difícil, porque muitas vezes a gente tem a vontade de ser um doador, mas quem decide não é mais a pessoa, e sim os familiares. Né? Então, a importância de se conversar muito seriamente com os familiares. Porque por mais que tu deixe escrito, documentado, registrado em cartório, na carteira, no documento, enfim, quem vai dar o aval é o familiar. Então, é muito importante que a gente converse e deixe isso bem claro para os familiares sempre. Essa conversa tem que ser aberta em casa, né? A gente nunca sabe. Não quer ser nem um receptor e nem um doador, mas eu acho que é uma conversa que tem que ser feita, porque muitas vidas dependem, né, dessa doação. Perfeito. E aí já está um gancho, falamos de doação de sangue, mas a gente pode, num futuro programa, falar um pouco mais sobre outros órgãos e outros níveis de doação. Agradeço muito a presença de todos vocês. Fica o convite, então, agende ou visite lá o nosso Hemovale no Hospital Bruno Borna, aqui em Lajeado, dia 14 de junho, especificamente, Dia Internacional do Doador de Sangue, mas aproveite esse mês para exercitar essa caridade, esse benefício, até consigo mesmo, né? Voltamos lá para o primeiro bloco, onde o professor Jairo comentava do quão benéfico isso é no sentido espiritual e de autodoação, né? E experimente esse mês e, se possível, bote lá na sua agendinha. Mulheres a cada 90 dias restritos a até 3 doações, homens a cada 120 dias até 4 doações por ano, 60 dias até 4 doações por ano, né? Para que a gente possa realmente estar atendendo demandas e necessidades, salvando vidas, e um dia pode ser, inclusive, a sua, a minha, de qualquer um dos seus conhecidos. Fica aqui o convite. Aproveite para doar sangue, então. Tá bom? Muito obrigado. Terminamos nosso programa de hoje. Voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui, Programa Centros, TV Univates. Até lá. Obrigado.